Fala, turma, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o imposto sobre herança. Como é hoje o imposto sobre herança, como vai ficar após a reforma tributária e como ter o melhor custo dentro de um planejamento sucessório. Bom, como é hoje? Hoje o imposto sobre herança, que é o ITCMD ou ITCD, como assim é denominado em alguns estados, é o imposto que incide quando uma pessoa morre. Quando uma pessoa morre, nesse momento da morte, ela transmite os seus bens aos seus herdeiros. E sobre essa transmissão incide o imposto sobre herança, que é o ITCMD. Herança é o conjunto de bens deixados pelo falecido, aqueles que a lei considera ser os seus herdeiros. Hoje nós temos um rol dos herdeiros necessários, que são os ascendentes e cônjuge. Bom, então o que acontece? Com a morte, a família vai ter que, se não tiver um planejamento sucessório, abrir um inventário e sobre essa operação vai ter que recolher o imposto sobre herança. Imposto sobre herança é um imposto estadual que compete a cada estado instituir e cobrar esse imposto diante de uma sucessão causa-morte ou doação em vida também. Ele incide sobre duas situações: na sucessão causa-morte, que é sobre a herança, e na doação direta. Esses são os fatos geradores do imposto denominado ITCMD. Qual que é o teto máximo desse imposto hoje? O teto máximo, a alíquota máxima desse imposto é 8% sobre o valor de mercado dos bens que compõem a herança. É o que quase na totalidade das leis estaduais denominam o que? De valor venal. Exemplo, se o falecido deixou um conjunto de bens que totalizam 1 milhão, por exemplo, essa é a base de cálculo, é o valor venal sobre esses imóveis, sobre esse conjunto de bens. Obviamente que ele vai incidir sobre o quinhão, a parte ou legado de cada herdeiro, que terá a obrigação de recolher esse imposto quando receber a herança do falecido. Uma observação que é importante fazer: embora a Constituição tenha fixado o teto máximo, o imposto estadual, a Constituição estabeleceu um limite máximo e cabe aos estados regulamentar. É preciso fazer essa observação que já existe um projeto de resolução tramitando no Senado, o projeto 57 de 2019, onde há a proposta de elevar, de aumentar esse teto máximo de 8 para 16, sobre o argumento de que o Brasil é o país que menos tributa herança no mundo. Daí você já começa a visualizar que há um intuito, sim, há um desejo do Estado, sim, em querer aumentar esse imposto que incide sobre herança e doação. Já faz tempo que o Estado tenta e vai acontecer, mais dia, menos dias, vai acontecer. Mas por que o Senado é que pode aumentar esse teto máximo? Porque, infelizmente, a Constituição Federal atribuiu essa missão ao Senado Federal e por meio de uma resolução, viu? Uma resolução não é lei, a resolução é aprovação somente no Senado. Se a Constituição exigisse lei para aumentar esse teto de 8 para 16, aí sim essa lei teria um processo de tramitação mais difícil, porque teria que tramitar na Câmara dos Deputados, ser discutido e aprovado na Câmara dos Deputados, na sequência discutido e aprovado no Senado Federal. Aqui não, é mais fácil, porque é matéria exclusiva do Senado, por meio de uma resolução. Se o Senado aprovar, ele já aumenta, ele desloca o teto máximo, que hoje é 8, para 16. Então é uma observação importante. Outra questão é que os estados, como compete aos estados
Alguns estados estabelecem alíquotas fixas, tanto para herança ou doação. Ou seja, o estado de São Paulo tem uma alíquota de 4%, tanto para herança quanto para doação. Mato Grosso do Sul tem uma alíquota fixa de 6% e 3%. Amazonas, 2%, tanto para uma como para outra situação. E existem estados como o nosso, Mato Grosso, já existe uma alíquota progressiva. O que significa isso? Hoje no Mato Grosso nós temos alíquota de 2% a 8%, de acordo com o valor dos bens, do quinhão de cada herdeiro, do legado ou da doação. Né? Então, existem alguns estados que já adotam a progressividade, dentre eles Mato Grosso, Rondônia de 2% a 4%, Rio de Janeiro de 4% a 8%. O que vai acontecer, né? Como vai ficar esse imposto sobre herança após a reforma tributária? A primeira regrinha é que todos os estados deverão adotar a progressividade. Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, como já tem, ok. Os estados que não têm alíquota fixa, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, por exemplo, deverão adotar uma alíquota progressiva, adequar sua legislação a essa emenda constitucional que aprovou a reforma tributária. E obviamente que eles vão aproveitar esse momento de fazer a adequação e aumentar a alíquota. Obviamente que o estado de São Paulo pode sim chegar a 8%, já que tem uma alíquota de 4% a hora que estabelecer a progressividade. Idem Mato Grosso do Sul, idem Amazonas. É um momento propício, sem contar na possibilidade de, no momento em que os estados que têm alíquota fixa estiverem adequando para a progressividade, o Senado aprovar essa resolução e jogar o teto para 16, aí obviamente que vai impactar todos os estados, tanto aqueles que já têm uma alíquota progressiva, como Mato Grosso, quanto aqueles que têm alíquota fixa. Então acender o alerta, sim. Outra coisa, o PLP 108 de 2024, o projeto para regulamentar a reforma tributária em alguns pontos, aproveita o gancho que ele rejeitou algumas matérias. Por exemplo, a criação do imposto sobre grandes fortunas foi rejeitado, mas isso já deixa claro que há uma tendência, um desejo em aumentar, em mexer sim com o imposto sobre herança. Ele gera um desconforto não só para nós contribuintes, mas para o governo também, que quer arrecadar mais, porque o Brasil é mesmo o país que menos tributa herança. Aproveita esse gancho. Foi rejeitado a criação do imposto sobre grandes fortunas. Também foi rejeitado a possibilidade de elevar a alíquota máxima, colocar a alíquota máxima para grandes patrimônios. Foi rejeitado nesse PLP 108 também a incidência do ITCMD sobre as previdências privadas, que era o PGBL e VGBL. Logo, meus amigos, o que eu falo? Como fazer, como buscar o menor custo, qual o momento de se fazer um planejamento sucessório utilizando a holding, por exemplo. Agora é o momento de você fazer um planejamento sucessório e conseguir um menor custo tributário. Aproveita que ainda o limite, o teto ainda é 8%. Se você vai esperar aumentar o teto para 16%, se o seu estado ainda tinha alíquota fixa, por exemplo, se você mora no estado de São Paulo, é 4%, vai, né, se não passar o projeto de resolução, vai ficar no 8%, vai esperar, né, o estado adequar, criar a progressividade de alíquota e jogar o teto máximo para 8% ou para 16%. Então, o momento é agora de você pensar em fazer um planejamento sucessório, utilizando a holding, por exemplo, e criar uma estratégia de melhor custo tributário aí para o seu planejamento. Pense nisso. Quer saber mais? Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, @Rodrigo Belloni, advogado. Um abraço.